A paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma meditação no dia de hoje. A palavra hoje se encontra em Mateus capítulo 6. E primeiro eu vou ler aqui no verso 6 e 7 e 8 que diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhes pedirdes. Aí lá no 25 diz assim, sobre os cuidados da vida. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Glória a Deus! E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Glória a Deus, aleluia. Pai amado, Pai querido, obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, por nos ensinar como caminhar. Obrigado, Senhor, por nos ensinar, Pai, a não ficar ansioso, a não ficar preocupado. Pai, a confiar no Senhor, saber que o Senhor, Pai, cuida de nós em cada detalhe, Pai, todos os dias de nossa vida. Obrigada pelo teu amor, meu Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor continue, Pai, revelando, Pai, o oculto e o escondido da Tua palavra e nos dando direção todos os dias de nossa vida, Pai, pois o Senhor é o nosso Pai amado e Pai querido. É a oração que eu faço em nome de Jesus, Pai. Amém. Que palavra maravilhosa que o Senhor nos ensina primeiro, né? A entrar no quarto. E eu, eu, eu vejo assim, entrar no quarto não é só entrar no nosso quarto e fechar a porta lá para orar. É também, né? Mas primeiro é olhar para dentro de nós, entrar no quarto, no secreto, olhar o que se passa dentro de nós, analisar o que a gente está sentindo, o que está ferindo, o que já feriu, o que magoou, o que entristeceu, para a gente poder até anotar num papelzinho, né? E depois colocar isso diante do Senhor, para que Ele trate aquilo que está nos fazendo mal, aquilo que está nos entristecendo, nos afastando das pessoas, nos afastando dele, ou até de nós mesmos, né? Então, assim, ansiedade, depressão, preocupação, mágoa, tudo isso não faz bem para nenhum de nós. Então, nós precisamos limpar isso. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós, ver o que está aqui, né, de errado, nos machucando, nos ferindo, nos atrapalhando de caminhar, para colocar diante do Senhor no secreto. Então, e ele acrescenta, nos ensinando
que a gente não deve preocupar com o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, vai vestir, porque muita gente preocupa com isso, em trabalhar, né, muito, acorda muito cedo, deita tarde, trabalhando, cansa, não passeia, não tem tempo com a família, não tem tempo com Deus, né? E o Senhor quer intimidade conosco. E para a gente estar bem, nós precisamos primeiro passar tempo com o Senhor. Então, ele fala para a gente não nos inquietar, não preocupar. O que a gente tem que preocupar, em primeiro lugar, é estar com o Senhor. Buscar Ele pela manhã, o tempo todo, né? Porque a palavra fala, medita na palavra de dia e de noite. Orar sem cessar. Orar sem cessar é isso, é a gente meditar na palavra, trazer aquilo que está, né, que o Senhor nos ensina, que é amar o nosso próximo, a nós mesmos, amar a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Acima de tudo, depois o próximo como a nós mesmos. Então, nós precisamos amar a Deus, nos amar para amar o próximo e a Deus, porque se a gente não estiver bem, como que a gente vai amar a Deus e vai amar o próximo? Como a gente vai estar bem? Como que nós vamos olhar para dentro de nós? Então, trabalhar demais, comer, beber, o Senhor sabe que a gente precisa de comer, que a gente precisa de beber. Não que seja pecado trabalhar, não que seja pecado a gente ter as coisas, vestir bem, né? Ter um sapato bonito, ter uma roupa bonita, mas nós precisamos estar bem, porque não adianta nada. A gente está impecável por fora. Quantas pessoas aí que nós vemos hoje, né? Que tem casa chique, tem dinheiro, uma conta bancária abençoada, né? Maravilhosa, compra tudo que quer, viaja, tem carros na garagem, muitos têm até mais de um carro, 2, 3 carros, tem moto, tem tudo, tem comércios e não é feliz. Às vezes bate num hospital, morre de câncer, morre de HIV, morre de depressão, suicida. É o que a gente mais vê hoje. Então é isso que o Senhor nos ensina para nós não nos preocuparmos com o que havemos de comer. Nos preocupar e estar bem, estar em comunhão com Ele, porque Ele nos dá tudo que a gente precisa. A gente precisa estar bem com Deus, com nós mesmos, para estar bem com o próximo, porque é isso. A gente estando bem, né? Porque a gente recebe do Senhor para estar bem e passa isso para as pessoas. Então, toda vez que a gente vê alguém precisando de uma palavra, de um apoio, de um abraço, a gente tem para dar, né? É isso que em Atos 3, a palavra nos fala também. Quando Pedro estava lá na porta da igreja Formosa, né? Aquele coxo, o aleijado, estava pedindo esmola. Então Pedro chegou com João e aquele coxo pediu ele uma esmola. E Pedro estendeu a mão. O coxo achou que ele ia receber esmola de Pedro. E Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos ter a presença do Senhor. Isso é que nos sustenta de pé. E é isso que traz todas as outras coisas para nossas vidas e para a vida das outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Mudar o ambiente. A palavra fala que o nosso Deus, ele transforma a maldição em bênção. E é isso. É a gente estar numa situação, num lugar que está tudo ao contrário, é a gente chegar e fazer a diferença, porque a presença de Deus nos acompanha. Então, buscar em primeiro lugar, a palavra fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é estarmos em comunhão com o Senhor, é termos a presença do Senhor, estarmos bem com nós mesmos, né? Em qualquer situação. É não deixar nada nos afetar, nem tristeza, nem palavra de acusação, nem humilhação, maltrato, nada. E quando as pessoas fazem isso conosco, a gente tem uma palavra de amor para dar para ela, como o Senhor faz conosco, né? Então, que a gente possa refletir isso hoje e todos os dias de nossas vidas. Às vezes a gente fica preocupado com muitas coisas e o Senhor diz aqui na palavra que basta cada dia o seu mal. Então eu não tenho que me preocupar com o amanhã.
Eu preciso me preocupar com hoje. Perdão, gente. Eu preciso me preocupar com hoje, hoje, agora. O Senhor, Deus, Ele é um Deus de presente. Ele é um Deus presente, Ele não é um Deus de ontem. Ele é o mesmo, né, que foi ontem, Ele é hoje e sempre será. Mas Ele é um Deus de agora. Ele prioriza o agora. Nós precisamos estar presente aqui agora. Então, eu estou aqui agora. Acontece algo, eu preciso estar presente aqui e atenta para fazer o melhor naquela situação que está acontecendo ali. Tanto do lado de fora, quanto do lado de dentro. Então, é isso que o Senhor nos ensina. Não precisamos nos inquietar. Se falta um arroz, se falta uma roupa, se falta um sapato, quando a gente é fiel a Deus, quando a gente está andando em concordância com Ele, em comunhão com Ele, tendo a presença dEle, Ele prepara tudo que a gente precisa. Pode ter certeza que Ele prepara. Ele é um Deus poderoso, Ele é dono do ouro e da prata. Então é isso que Ele está dizendo, que Ele que cuida de nós somos dependentes dEle. Filhos amados, e Ele cuida de seus filhos, né? Ele não deixa nada faltar para nenhum de nós. Então, fica essa palavra para os nossos corações, né? A gente precisa refletir o tempo todo a respeito disso, não nos preocuparmos com trabalhar demais, com comida, com bebida, com roupa, com sapato, com nada. Enfeitar a casa, é bom ter as coisas, é bom. Mas que primeiro, antes de tudo isso, venha o reino de Deus em nós, como diz a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, o reino do Senhor, né? Esteja em nós a paz, o amor, a alegria, a bondade, a benignidade, e tudo isso, tudo que nós precisamos. O amor, né? O bem-estar. É isso, saúde, tudo. Porque é nós estarmos bem, que nós temos saúde, que nós temos paz, tranquilidade. Pode tudo estar revirado à nossa volta, que nós estamos em paz, porque nós sabemos o Deus que cuida de nós, o Deus que nós cremos, né? Então fique aí essa palavra para os nossos corações hoje e todos os dias, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com a paz do Senhor Jesus. Amém?